Boa noite. Graça e paz, igreja. Amém. Quantos estão felizes de estarem na casa do Senhor? Amém, né? Tão gostoso a gente poder adorar o Senhor, né? Em primeiro lugar. Hoje, nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus esteve falando no meu coração, né? Todo aquele que vem trazer a palavra do Senhor, eu creio assim que Deus fala primeiro com a gente, né? Deus quer transformar primeiro aquele que vem, né, pregar a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 16. Vocês viram o texto, né? Ali na palavra grande, né? Essa noite eu vou falar sobre gratidão. É uma palavra muito forte, né, em nossas vidas. Amém? Todos abriram? Vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou estar lendo do versículo 8 até o 14, tá? Mas aí eu convido os irmãos em casa, né? Vocês estarem lendo desde o início, né? Para vocês poderem compreender mais aquilo, né, que Deus quer falar. Mas nessa noite eu quero focar somente assim mais nesses versículos. Amém? Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulgue entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, cantem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se os corações dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios, das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus domínios alcançam toda a terra. Amém? Aqui na minha Bíblia, né, eu li na versão NVI, não sei como que está aí de vocês, mas nesse início fala assim, o Salmo de gratidão de Davi. Né? Então, Davi que compôs, né, que escreveu essas palavras. Né? Então, esse salmo de gratidão, pelo que eu estava lendo, né, eu estava estudando sobre isso, esses trechos, né, dessa palavra, desse cântico, né, desse salmo, está nos trechos dos outros salmos. Se vocês quiserem anotar, Salmo 96, depois vocês podem estar lendo, tá? 96, 105 e 106. Também diz, né, a mesma coisa. E que Davi estava, né, clamando, adorando, exaltando o nome do Senhor. E o que Deus tocou no meu coração a respeito de Davi, né? Davi, eu não sei quantos aqui estão acompanhando aquela novela Reis, né? E eu comecei a assistir essa novela e eu comecei a ver a vida de Davi, né? Interessante a gente ler a palavra de Deus, né? Por isso que é gostoso você ler a palavra de Deus e parece que você precisa viajar aqui dentro, né? Você tem que tentar imaginar como que aquele povo vivia naquela época. E eu assistindo essa novela, eu vi, né, como que né, o povo vivendo naquele tempo, e a gente vê que não é fácil, né, aquele povo, né, todo mundo vivendo em tendas, né, e Davi se destacou, né, nesse tempo. Davi significa amado, né, Davi? Significa amado. E Davi, ele era o filho mais novo de Jessé.
E ele pertencia à tribo de Judá, e ele era neto da moabita Ruth, né? Vocês lembram da Ruth, né? Com o judeu Boaz. Ele nasceu em Belém, tinha 6 irmãos e 2 irmãs, né? Então ele era o caçula, né, da família. E Davi foi um pastor de ovelhas, poeta, né? Tanto é que ele escreveu, né? Ele escrevia muitos salmos, né? E um guerreiro, né? Porque ele lutava nas guerras, né? Ele era um forte guerreiro, profeta, e também o rei de Israel, né? Então essa é mais, eu fiz um resuminho mais ou menos assim, né, de Davi. E essa canção, né, de ações de graça que foi composta por Davi, ele como líder de Israel, já ele como rei, né, ele convidou, né, todo o povo, né, de Israel para poder juntos, né, adorar, juntos proclamar o nome do Senhor, né? E aqui, como a gente viu, voltando um pouquinho, né, foi naquele momento da arca, né? Davi, ele trouxe a arca de Deus, né, para Israel. E eu lembro que Davi, ele veio todo feliz, né? Porque Davi, ele mesmo sendo rei, ele era uma pessoa humilde, simples, né? Por quê? Porque como pastor de ovelhas, Deus esteve trabalhando muito na vida de Davi, né? Porque ele era meio que rejeitado, né, pelos irmãos. Então ele ficava pastoreando as ovelhas e ele ficava no campo, né? E a gente vê assim como que Deus, naquele momento, Deus estava trabalhando na vida dele, né? Lá no campo, ele sozinho. Então ele contemplava a beleza de Deus, né? E ele, em todo momento, ele agradecia a Deus, né? Então a gente vê Deus preparando, né, Davi para se tornar rei. E então nessa noite eu quero assim focar, né, nessa questão desses ensinamentos que Davi traz para as nossas vidas, né? Davi, ele além de ser rei de Israel, mas também ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, né? Também foi conhecido como aquele que traiu, matou, né? Então ele também era um homem como nós, como eu, como vocês, né? Que peca também. Mas a diferença de Davi é que ele tinha um coração agradecido a Deus, né? Por mais que ele era meio que rejeitado, né? Ele tinha esse coração, um coração sempre agradecido. Então, nessa noite eu tenho alguns ensinamentos para a minha vida, para a vida de cada um aqui, que fala assim: um coração agradecido, ele louva e exalta o nome do Senhor, né? E a gente leu aqui agora, no 1 Crônicas 16, no 9a, diz assim: louvem-no, cantem todos os atos maravilhosos, né? E Davi, ele louvava, exaltava ao Senhor por ter recebido as vitórias em suas mãos, né? Vocês lembram, né, que Davi, ele lutou com um leão, né? Matou um leão, matou um urso, né? E matou o gigante Golias. Então ele louvava, exaltava, né, pelas vitórias que Deus dava em suas mãos. Ele sempre estava celebrando as maravilhas de Deus que já havia realizado por ele. Davi sabia que Deus era poderoso o bastante para fazer muito mais do que ele já havia feito. Então a diferença de Davi é isso. Ele tinha essa convicção, essa certeza de que Deus, né, estaria dando essa vitória, que estaria sempre do lado dele. E por isso sua gratidão a Deus era demonstrada em atos de louvor e de exaltação ao seu poderoso nome. Então, por isso, Deus, ele tinha esse ato, né, de sempre estar exaltando e adorando, bendizendo o nome do Senhor, né? Então, eu assistindo essa novela, eu via, assim, em todo o tempo, né, esse agir de Davi, né, de adorar a Deus, de agradecer, de confiar, ter essa confiança, né, em Deus. E
muitas vitórias, né? Eu tenho recebido, né? Eu creio que são muitas, né? Nós cantamos agora, né? São para as bênçãos. E que a gente tem, né? Que o Senhor tem, que nós, né? Temos recebido até aqui. Creio que são muitas, né? Porque a gente falou, né? Se a gente for anotar num papelzinho, a gente não consegue, né? Porque são muitas bênçãos. Desde que a gente nasceu até aqui, né? Foram muitas e muitas bênçãos. E por isso, né? Eu convido cada um, né? Nessa noite a celebrar, né? Ao Senhor nessa noite com canções, né? Como nós adoramos o Senhor nessa noite, né? Com canções de louvor, de adoração, né? E adorar o nome de Deus. E Davi, né, ele tinha esse coração, um coração agradecido. Um coração agradecido tem isso, né? Tem ele se alegra no Senhor, né? Muitas vezes, Davi, ele tinha esse coração que se alegrava com a presença do Senhor, apesar das lutas e dos problemas que ele enfrentava. E sua canção de ações de graça disse isso. Né, aqui em Crônicas, né, no 16:10, diz assim: gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Davi está ensinando o povo, né, porque Davi, como rei, ele já estava ensinando, e está ensinando a vida da gente nessa noite também. Né? Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Né? Então, aquele que busca o Senhor, ele sempre tem que estar alegre, feliz. Eu sei que não é fácil, né? A gente, em momentos de lutas, de provações, a gente está alegre. E ele também escreveu no Salmo 16:11, né? Ele diz que na presença do Senhor há abundância de alegria e delícias perpetuantes. É só quem tem um coração, né, agradecido, um coração assim, realmente confiante em Deus, né, pode escrever isso, né? E Davi, ele escreveu esse Salmo 16:11 falando, né, da abundância de alegria e das delícias perpetuantes, quando ele estava sendo perseguido por Saul, né? Todos sabem, né, que Saul, a gente vê assim como que Saul tinha muita inveja, né, de Davi. Então, Saul queria matar Davi, né? Então, e ele ficou muitos anos. Então, a gente via lá, né, a perseguição de Davi. E Davi tem que esconder, né, de Saul, porque Saul, por várias vezes, tentou matar. E, em todo tempo, Deus cuidando, né? Então, Davi, ele tinha isso, né? Ele sabia que Deus estava cuidando da vida dele. Mas, além disso, ele sempre estava alegre, sempre ele estava feliz, né? E, então, um coração agradecido, alegre-se no Senhor, não importa a circunstância. E Paulo diz, em 1 Tessalonicenses 5:17, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, né, em Cristo Jesus para convosco, para nossas vidas, né? Então, essa é a vontade de Deus, né, que em tudo, não importa o que seja, a gente precisa agradecer o Senhor, né, em todas as circunstâncias. E eu falo assim, né, em tudo dar graças não significa você agradecer por alguma coisa ruim que acontece na sua vida, mas, ao contrário, é você agradecer a Deus, né, com alegria de saber que Ele está do teu lado, né? Nesse momento de lutas, de provações, você saber que Ele está no controle, que Ele está do seu lado. É isso que a gente precisa agradecer. Não é que a gente vai agradecer que nem eu agradecer, por exemplo, de Deus ter levado o Rafael. Não, né? Eu não agradeci a Deus por ter levado ele. Eu agradeci a Deus porque, por mais que seja uma dor muito difícil, uma dor que só quem perde alguém muito querido sabe o que é. E durante muitos anos eu consegui ver, né, o agir de Deus, o cuidado de Deus, né, na minha vida.
né? Então, o coração agradecido deve achar razão para celebrar e agradecer a Deus em qualquer situação na qual se encontre. Isso não significa, né, que a gente vai agradecer pelas coisas ruins, mas sim pelas coisas boas que acontecem na vida da gente. E pelo cuidado, pelo agir de Deus na nossa vida. E então, por isso que Paulo afirmou, né, que em Romanos, né, eu gosto muito desse versículo que fala que Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, né, e foram chamados segundo o seu propósito. Então, eu vejo assim que às vezes as pessoas pensam assim, nossa, o crente deve ser um masoquista, né? Gosta de sofrer, né? Fala assim, nossa, obrigada, né, pelo meu sofrimento, né? Mas não, obrigada pelo que Deus, através deste sofrimento, está fazendo na sua vida. Né? Então, antes de continuar, eu queria trazer um pouquinho assim, não sei se todos conhecem, eu creio que a maioria não conhece o que aconteceu comigo, né? E eu conheci a Jesus, eu aceitei a Jesus em 2001. E Deus esteve me chamando já desde pequenininha, né? Que eu gostava de participar de novena, de procissão, né? Mas era uma coisa diferente. Mas, assim, em 2001, eu conheci a Jesus, eu aceitei a Jesus através da minha dor, né? Eu tive um tumor de célula gigante no joelho e aquilo foi uma coisa, assim, muito difícil. Você ficar 6 meses engessada a perna, numa cama, sem poder fazer nada. E durante algumas visitas que eu tive lá em Campo Grande, foi a pastora Tereza Yuassa, foi me visitar e ela me convidou, falou da palavra de Deus, e eu consegui, né, entender o amor de Deus, e eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. E até lá, né, Deus esteve, né, dando os livramentos, os acontecimentos, né, e eu vejo assim que, não que eu agradeça porque eu tive um tumor, que eu fiquei com uma prótese, eu não pude andar, né, porque é difícil, a gente quer andar. Eu falei assim que eu era... Vocês foram na lagoa, né, deram volta na lagoa, eu dava 2 voltas lá na lagoa todo dia, né, fazia caminhada, e aquilo assim, né, de repente você parar e não poder fazer mais nada, né, é difícil. Mas aí o que Deus, ele é maravilhoso, né, porque apesar das circunstâncias, apesar desse daí, o que Deus esteve falando comigo? Em primeiro lugar, que eu conhecia Jesus, né, não existe coisa melhor na minha vida, né, que aconteceu na minha vida, de ter aceitado a Jesus como meu Senhor e Salvador. Isso foi maravilhoso. E fora isso, né, as bênçãos que ele me deu, que eu sou grata, né, passei num concurso da prefeitura, PCD, a gente tem, né, benefícios do carro, que eu posso dirigir um carro, eu não preciso ficar na fila. Então, tem vários benefícios, né? Então, Deus, ele supre, né, essas coisas, e ele traz isso, todas essas coisas ruins em coisas boas, né? Então, a gente vê assim que Deus, ele é maravilhoso porque, apesar, né, dessas circunstâncias, apesar das coisas ruins, né, ele vem trabalhando, vem dando coisas boas para mim. E outra coisa que aconteceu muito forte foi o Rafael, né? Para mim foi muito difícil. Em 2006, logo, nem consegui terminar meu tratamento, logo veio, né? O Rafael faleceu. E eu achei, sei lá, que eu ia morrer, né? Eu achei que eu não ia conseguir sobreviver. Mas Deus, né? Com esse amor, né? Esteve do meu lado, cuidando da minha vida, né, trabalhando principalmente no meu espiritual, que é o mais importante, né? E o mais importante é o lado espiritual. E outra coisa também maravilhosa que aconteceu, meu marido aceitou Jesus, a Karina, meu pai, minha mãe. Então, você vê que bênção, né? Então, a gente vê assim que não é que a gente agradece que o Rafael faleceu, mas agradece pelas bênçãos de Deus, né, através, né, das circunstâncias.
E é isso que eu preciso ser grata, né? Gratidão, né? Ter esse coração grato por aquilo que Deus tem feito. E muitas outras coisas, né? Eu creio, né, que agora eu estou passando por um problema de dor crônica, e eu creio que Deus, Ele está agindo na minha vida, né? Ele está me sustentando, porque aí, como eu converso com a Paty, né, eu estou na glória. Estou na glória de Deus, né? Deus está do meu lado, Deus está cuidando, né, da minha vida. Amém. Desculpa eu sair um pouquinho, mas vamos voltar aqui para Davi, né? Mas eu quis dizer, né, sobre essa... Não é que o crente é masoquista, né, que gosta de sofrer, porque ninguém tem prazer em sofrer, mas ele se alegra nas bênçãos que Deus, né, derrama sobre nós, pelo cuidado generoso e de transformar o sofrimento, né, em alegria, e é isso que a gente precisa, né, compreender. Então, eu quero passar para vocês nessa noite, né? Então, seja qualquer situação que você está passando, né? Qualquer situação, meu foi esse testemunho que eu dei para vocês, mas cada um é diferente, né? Então, seja qual situação que você está passando, né? Sempre haverá motivos de agradecer a Deus, né? E é assim como nós vimos na Paulo falando, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? De sermos gratos. E continuando aquilo que Deus, né, esteve me ensinando a respeito, né, dessa canção de gratidão de Davi, ele fala daquilo que Deus já fez, né? Davi não apenas celebrava, né, seus feitos, mas também ele compartilhava compartilhava. E em sua canção de ações de graça ele diz assim, ó: divulguem entre as nações o que ele tem feito, contem todos os atos maravilhosos, né? Então, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas não pode ficar só para mim, né? Então, se Deus fez um milagre na sua vida, se Deus está fazendo a transformação, é importante que nós possamos passar para os nossos parentes, para os nossos amigos, né? Aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então, Davi, ele tinha isso, né? Ele falou assim, né? Ele estava instruindo o seu povo, né? Conte, né, todos os atos maravilhosos. Por que ele está falando isso? Porque antigamente a gente via assim, né? Hoje, graças a Deus, né? E graças aos homens e mulheres, né, que escreveram aqui a palavra de Deus, nós temos a Bíblia para a gente acompanhar. Mas antigamente, né, no Antigo Testamento, eles conheciam a palavra de Deus, os feitos de Deus, né, através de história. A gente vê o pai contando para o filho, depois o filho contando para o... Né, e ia passando. Né, interessante a gente ver o jeito deles, né, e a alegria que eles guardavam no coração. Né? Então, eu creio que se eles não tivessem feito, né, não tivessem contado esses atos maravilhosos, né, que Deus fez, né, desde Deus abriu o Mar Vermelho, né? Então a gente via as criancinhas, conta mais, né? Então tudo aquilo foi gravando, né, na mente, e hoje, graças a Deus, nós conhecemos isso, né? Então é importante a gente compartilhar aquilo que Deus, né, tem feito em nossas vidas. Muitas vezes a gente fica fechado, a gente não quer falar, né, para ninguém. Aí eu não vou contar não, senão vai achar que a gente é meio louco, eles não vão querer saber, né? Então a gente fica tantas coisas na mente da gente e a gente acaba, né, não falando, não contando aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Então é muito importante, né? Então a sua gratidão não é só para você. Esses atos de Deus em nossas vidas precisam ser compartilhados. O fruto de um coração grato ao Senhor é compartilhar daquilo que Ele fez. Um coração agradecido deseja fazer Deus conhecido entre os povos, né? Então, é isso que a gente precisa fazer, né? É fazer Deus ser conhecido entre todos os povos. Davi desejava que todos conhecessem esse Deus maravilhoso e as obras que Ele realizava. Ele desejava que todos pudessem um dia experimentar esse poder e também
viessem a ter um coração grato ao Senhor. Né, Davi, ele contava sempre das bênçãos dele, né? Então, a gente vê assim, né, um dia que eu vi ele contando que o urso veio atacar as ovelhas e ele lutou, né, contra o leão, contra o urso. E aí todo mundo falava assim, eu acho que ele é meio louco, né? Estava mentindo, né? Mas ele não tinha vergonha, ele não fechava a boca para contar. Então, se ele não tivesse contado, ninguém ia saber hoje, né? A gente não ia estar sabendo que ele lutou, né, com o leão, porque ele só estava ele, Deus e as ovelhas. E então ele contou essa proteção, né, essa confiança que ele tinha em Deus. Ele contava para todo mundo, falou assim: olha, as ovelhas estavam lá, veio um leão, não, veio um urso atacar as ovelhas, eu fui lá e matei. Aí todo mundo falava assim, né? Mas ele não tinha, né, vergonha, ele contava. Então esse era o coração agradecido, né, de Davi. Esse é um que ele fazia. Então nós precisamos também contar, né? Então a gente vai pegar agora, anotar no papelzinho, falar quantas bênçãos que Deus tem feito na minha vida, né? Então a gente começar a anotar e compartilhar, né? Às vezes as pessoas podem te achar louca, ou ela está mentindo, né? Mas uma hora isso vai, né? Eles vão ver que é verdade, né? Então a gente precisa ser assim como Davi, ousados. Um coração agradecido, né, lembra dos feitos do Senhor. Muitas vezes, né, a gente até o Ayrton compartilhou, né, e eu acho que também sempre falo, que nós temos uma memória muito fraca, né? A gente esquece muito rápido. E agora, com esse Covid, piorou, né, pastor? Né? A gente vê assim, falando, nossa, depois que eu tive Covid, eu não consigo lembrar mais de nada, né? Não sei se vocês já ouviram isso. Mas eu estou um pouquinho assim. Então, a gente precisa lembrar, né, daquilo que Deus fez em nossas vidas, né? Então, o coração agradecido não sofre de amnésia, a gente não pode esquecer, né? Pelo contrário, guarda em seu coração todos os feitos do Senhor. É isso que a gente precisa começar a praticar, né? Começar, feche os seus olhos, né? E comece a tentar lembrar, olha, Deus me livrou daquele acidente, né? Deus fez isso na minha vida, Deus fez esse milagre, Deus fez essa bênção, né? E Deus faz muitas coisas. E então, como podemos ver, né, no Salmo 116, vamos abrir comigo? Davi, ele está falando aqui, né? Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim e eu invoquei toda a minha vida. Davi, ele sempre tinha isso no coração, né? Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu, né? Então ele conseguia lembrar, né, dos feitos do Senhor antes, né, dele se tornar rei, desde quando ele estava apacentando as ovelhas. Davi, ele não se esquecia, né, daquilo que Deus já tinha feito para ele e também daquilo que ele tinha feito pelo seu povo, né? Davi trazia essa gratidão no seu coração. E aqui a gente viu, né? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Então, ele estava lembrando, olha, gente, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Então, Davi, ele falava, né, que Deus, ele sempre ouvia, né? Quando ele suplicava para Deus, Ele sempre ouvia. Ele o salvou por causa do seu nome, para ministrar o seu poder. Ele repreendeu o mar vermelho
e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por deserto. Salvou-os da mão daqueles que odiavam. Das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Davi constantemente se lembrava de como o Senhor havia libertado o povo de Israel do Egito e de terem passado por terra seca pelo Mar Vermelho, de terem visto os seus adversários serem derrotados pelas mãos do Senhor e terem suas necessidades supridas no deserto. Então, a lembrança é a realização de onde todas as bênçãos vêm. É uma total confiança em Deus. Também posso agradecê-lo, mesmo em dias difíceis. Então, a gente vê assim, a lembrança é a realização onde todas as bênçãos vêm. Então, que eu e você, a gente possa lembrar. Assim como Davi, ele estava lembrando daquilo que aconteceu no passado, dos livramentos que Deus fez no seu povo, e aí ele estava nesse momento, que ele estava com o seu povo, agora ele como rei, ele estava instruindo o povo a sempre estar lembrando, Então a gente não pode esquecer dos feitos do Senhor, Então um coração agradecido nunca esquece dos feitos do Senhor em nossas vidas. E trazendo agora para o Novo Testamento, existe uma passagem assim que também fala sobre gratidão, que nós estamos falando nesta noite. Está em Lucas 17, 11 e 19, que conta, vocês conhecem, a passagem a história dos 10 leprosos, que foram curados por Jesus, mas apenas um voltou para agradecer. Já pensou, 10 pessoas foram curadas, e somente um se lembrou, de voltar para agradecer a Jesus, daquilo que Deus fez, do milagre que Deus fez na vida dele. Então, Jesus, Lucas, ele estava falando sobre isso. E a gente pode ter mais um aprendizado, que todos eles esqueceram, eles ficaram tão felizes, de que foram curados e depois eles foram embora e não voltaram para agradecer. Mas esse leproso, ele se lembrou do milagre que Jesus tinha feito e voltou a agradecer. Então, eu creio que este leproso, ex-leproso, ele tinha um coração agradecido, uma gratidão, ele teve esse coração agradecido. E Jesus, como homem, ele tinha essa convicção de que Deus sempre estava com ele, e ele se lembrava, não sei se vocês lembram, assim como no primeiro milagre de pães, que está em Mateus 14, 13 a 21, Marcos, 6, Lucas e João. Todos eles falam sobre o primeiro milagre de pães. E Jesus, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele falou para os discípulos, falou assim, me dá o pão. E aí, o que ele fez? Ele primeiro levantou para os céus, e agradeceu a Deus, e depois ele partiu o pão. Então, o próprio Jesus, ele está nos ensinando também, que nós precisamos fazer? Agradecer, Jesus, como Deus, ele agradeceu. Primeiro, antes de partir o pão, ele agradeceu. E também Jesus, naquele episódio, que está em João 11, 39 ao 45, que fala da ressurreição de Lázaro, do milagre da ressurreição de Lázaro. Jesus, ele chega e ele pede para quê? Para tirarem a pedra. E depois ele olha para o céu e diz assim, Pai, graças te dou porque me ouvistes. Então, o próprio Jesus, também antes, ele já pegava e agradecia a Deus.
né? Ele como filho, ele falava: Pai, muito obrigada, porque graças te dou porque me ouviste, né? Fez um milagre. Então Jesus, ele é nosso maior exemplo, né? Que nós devemos seguir, né? Hoje eu trouxe para vocês Davi, né? Que ele era conhecido como coração segundo o coração de Deus, mas eu creio assim que Deus, na verdade, ele não tinha um coração igual a Deus, né? Ele tinha um coração segundo o coração de Deus, assim, que ele tinha um coração que agradava a Deus, né? Esse que a gente aprendeu nesta noite, né? Um coração que louvava, que exaltava e que fazia de tudo, né? Confiava em Deus, né? Entregava tudo para o Senhor. Então, esse é um coração que alegra a Deus. E que nós possamos também, né, ter este mesmo coração. Né? Em 1 Tessalonicenses, né, fala assim, 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, né, em Cristo Jesus para conosco. Então, é essa vontade de Deus, né? E porque nós fomos criados, em primeiro lugar, para adorar a Deus. E Davi, ele tinha isso no seu coração, né? Em tudo que ele ia fazer, ele adorava, ele exaltava, ele agradecia. Ele também, uma coisa que eu observei, é que ele ia fazer alguma coisa, ele consultava a Deus primeiro, antes de fazer, né? Então, ele não ia fazendo, né, as coisas pela sua vontade, mas pela vontade de Deus. Então, Davi tinha isso no seu coração também, de confiar e entregar para o Senhor, né? Então, que assim como Davi, né, não somente louvava e agradecia com os lábios, mas ele tinha um espírito agradecido. E nós precisamos, nessa noite nós cantamos, né, em espírito e em verdade, nós precisamos adorar o Senhor, em espírito e em verdade, adorar o Senhor com a nossa alma, lá no nosso profundo. O nosso espírito precisa agradecer. Nós não podemos agradecer somente da boca para fora. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Ah, tá, obrigada. Tá, obrigada, né? Mas não. Nós precisamos agradecer lá do nosso coração, né? Nós precisamos começar a praticar aquilo que Davi fazia. Jesus fazia. E muitos homens e mulheres aqui da Bíblia também faziam, né? Então, essa é a diferença. Então, nessa noite, eu quis trazer para a nossa igreja isso, porque Deus esteve falando isso no meu coração, para mim ser mais grata, né? Não murmurar pelas coisas que estão acontecendo, porque a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, ele tem um propósito para cada um de nós, né? Cada um de nós, Deus tem um chamado. E Deus, ele quer transformar o nosso coração. Não é assim, vem aqui, mas se o seu coração não tiver um coração transformado, Deus não vai conseguir agir na sua vida. Deus não vai conseguir usar a sua vida para aqueles que estão aí fora precisando ouvir a palavra de Deus, né? Então, a gente precisa parar de murmurar. Eu falo por mim, porque muitas vezes acabo murmurando. Mas eu sei que tudo que acontece na minha vida, eu sei que Deus está do meu lado, Ele está me cuidando, e não importa as circunstâncias, porque assim como Paulo, né, falava assim, a tua graça me basta, né? Paulo tinha também um espinho na carne, que ficava lá perturbando a vida dele, mas isso não atrapalhou, né, o chamado que ele tinha. Deus já tinha chamado Paulo para poder, né, ser usados por Deus. Então, Paulo, ele se alegrava com aquilo, né, com aquele espinho na carne, né? Então, nós precisamos também nos alegrar em tudo que acontecer em nossas vidas, a gente saber que Deus está do nosso lado. Amém? E então, nessa noite eu convido os irmãos a fechar os seus olhos, né? Começar a ver aquilo que Deus,
né, teve feito na vida de vocês. Só vou deixar aqui, né, esses 4 tópicos, né, que a gente precisa fazer. Lembrar dos feitos do Senhor. Louvar e exaltar o nome do Senhor. Alegrar-se no Senhor, apesar das circunstâncias. E falar daquilo que o Senhor já fez. Amém? Nesse momento, Pai, nós, como igreja, Senhor Deus, nós queremos agradecer, Senhor Deus, pela Tua palavra, que foi proclamada nesta noite, Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, pelos Teus ensinamentos, ó Deus. Continua, Senhor Deus, a falar em nossos corações, Pai. Perdoa porque muitas vezes, Senhor Deus, nós estamos agindo conforme a nossa vontade, conforme a nossa carne. Mas que o Teu Espírito Santo, Pai, possa ter liberdade em nossas vidas, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a ter um coração agradecido, agradecido por aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. Um coração agradecido por aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Assim como Jesus agradecia antes de tudo acontecer, antes dos milagres acontecerem, nós também, Pai, nós queremos ter esse coração confiante em Ti, Senhor Deus, de agradecer antes dos milagres acontecerem em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Deus, por cada vida que está aqui nesta noite, Pai. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor trouxe cada um aqui, Pai, porque o Senhor quer falar, o Senhor quer transformar os corações, ó Deus. Aviva a Tua igreja, Senhor Deus. Traz de volta, Senhor Deus, aquele primeiro amor em nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, entregar realmente as nossas vidas para Ti totalmente. Que nós possamos ter este coração agradecido a Ti, Senhor Deus. Que nós possamos falar dos Teus grandes feitos para aqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Para que eles possam se achegar a Ti, que eles possam Te conhecer, Senhor Deus. Porque somente aqueles que Te conhecem, Pai, pode ter um coração alegre, um coração que Te louva, que Te adora em qualquer momento, Senhor Deus. Usa, Senhor Deus, cada um aqui nesta noite, Senhor, que nós possamos fazer o ID e cumprir o Teu chamado, para que nós possamos, assim, quando Jesus retornar para nos buscar, que nós possamos estar juntos, firmes, ó Deus, para que nós possamos encontrar contigo, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus. No nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Convidar o pastor.